Então nessa aula que a gente vai estar conferindo como ficou a parte do piso, ó, no corte. Aqui, ó, posso dar uma olhada aqui na diferença entre as áreas molhadas e secas, ó. Aqui eu vou ter, por exemplo, a área seca, eu vou ter o contrapiso de 3 centímetros, e aqui eu vou ter a cerâmica para áreas secas. Nessa daqui, ó, se eu aumentar aqui o nível de detalhe, ó, para alto, certo? Nessa primeira caixinha daqui de baixo, ó, alto, eu vou estar vendo, por exemplo, a minha camada de contrapiso, e vou estar vendo duas camadas aqui. Então essa cerâmica de áreas molhadas ela é diferente da camada de áreas secas, ó. Veja que a área seca vai ser uma estrutura só, no caso seria só a argamassa e a cerâmica. Então aqui eu vou ter a estrutura de cerâmica com argamassa e a de impermeabilização de 0,5 centímetros, beleza? Então por isso que fica nesse modelo aqui, tá? Para ficar o nivelamento desse formato. Então vamos lá continuar aqui, fazer a parte de cima. Para continuar, você vai vir aqui na planta de piso coberta. Aqui eu vou estar vendo o meu projeto, ó, ele um cinza claro. Caso você não esteja vendo, fica a critério dessa parte aqui, ó, de subjacência. Então quando eu venho aqui para o nível coberto, se eu não estiver vendo o meu projeto, você vai olhar direto aqui, ó, subjacência, certo? Faixa de nível base tem que estar com esse nome aqui, ó, pavimento térreo, porque se não tiver tipo nenhum, ele vai estar mostrando nada, só os cortes que você fez. Então aqui, ó, pavimento térreo, eu vou estar vendo a partir da coberta o meu pavimento térreo, beleza? Então tendo isso aqui, eu vou conseguir fazer a minha coberta. Vai ser em duas etapas. Primeiro eu vou fazer uma laje, certo? Essa laje ela vai ter um avanço aqui de meio metro para a gente separar a coberta da parede. Para que isso? Se eu fizer ela reta aqui, vocês vão ver que a água, no caso aqui, iria escorrer na parede, o que iria criar um intempérie bem maior com relação ao material. Então por isso que a gente vai fazer tipo um afastamento aqui na frente, tá? Para a água ela cair na frente, tipo ela gotejar mais afastada dessa parede. Vocês vão entender quando eu fizer aqui. Então vamos lá, coberta. Venho aqui em arquitetura, a gente pode criar uma laje ou um piso de 15. Vamos fazer primeiro aqui uma laje estrutural. Estrutura. Vamos fazer primeiro aqui uma laje. Piso estrutural. Piso aqui, ó. Eu vou estar vendo aqui piso genérico de 15. Pego aqui o retângulo. Clico aqui, ó. Certo? Venho até aqui, beleza? Então nesse modelo aqui, ó, eu estaria com minha laje a 0 centímetros de distância de onde eu coloquei para ela finalizar lá no nível. Como assim? Deixa eu concluir aqui, ó. Quando eu concluo, ele faz essa pergunta aqui, ó. Deseja que as paredes que vão até o nível deste piso sejam anexadas à sua base. Vamos lá. Se eu anexar, a parede vai ficar da laje para baixo. Se eu não anexar, as paredes vão ultrapassar a minha laje. Vamos na prática aqui, ó. Anexar. O que é que vai acontecer com elas? No meu 3D, eu consigo visualizar que a parede, ó, finaliza antes da laje, certo? Já que a laje terminou na altura que eu mandei lá no nível. Se eu colocar para ela não finalizar, tipo, cliquei aqui e concluir. Aí aqui eu coloco aqui, ó, não anexar. O que é que ela vai fazer, ó? A parede, ela vai ultrapassar a laje. Você consegue ver esse deslocamento aqui no 3D, ó. Dá para ver quando você seleciona também. Então essa pergunta ela é bem importante, porque ou ela fica abaixo da laje, que seria o correto, ou ela vai passar, o que seria incorreto, beleza? Por que isso acontece? Se o deslocamento aqui do meu piso, da laje, aqui de cima da coberta, é 0, isso significa que aqui na elevação, ó, nessa elevação aqui, ele foi criado do nível para baixo. Então, se ele tem 15, ele vai fazer do nível para baixo 15, tornando o meu pé direito aqui de 2,85. Então aqui vai ter 2,85 e não mais 3. Professor, mas eu queria que ficasse com 3 metros. Então você tem duas opções aqui.
ou você aumenta esse nível aqui para 3,15, que não seria tão correto, ou você clica na laje e nessa altura de deslocamento você vai colocar 0,15. E aí, ó, ela fica acima do nível 3 metros. Então seu pé direito aqui realmente teria 3 metros e a sua parede ela não precisaria anexar ou não na parede. Beleza? Então fica aí essa dica para caso você esteja tendo esse problema com relação a aquela mudançazinha gráfica aqui. Você consegue ver logo, ó, como é que a laje tem que ficar. Beleza? Então, o que é que a gente vai fazer nesse projeto aqui da gente? A gente vai fazer ela com um pé direito realmente de 2,85. Então como é que eu faria isso aí? Vou voltar aqui com o Ctrl Z para aquela situação inicial de que no limite aqui eu respondi que a gente vai anexar as paredes, ó. Anexei, ele faz isso para todas elas, ó. Todas elas. Meu pé direito aqui vai ficar com 2,85. Onde é que eu vejo isso? No corte. Vejo aqui em qualquer corte, ó, a altura, lá em anotar. Veja aqui a altura, ó, que dá aqui, ó, do piso para cima, 2,85, certo? Então aí fica uma decisão sua, se vai fazer com 3 ou 2,85. Tranquilo? Então vamos continuar aqui, ó. Veja que aqui eu terminei exatamente onde a parede finaliza. O que é que aconteceria em caso de chuva? A chuva iria passar aqui da laje e iria escorrer diretamente para a parede. O que seria horrível para um revestimento estar sofrendo intempéries sem precisão. Por quê? Porque aqui eu posso avançar essa laje, ó, enquanto eu estou fazendo ela. Por exemplo, aqui na coberta, ó, seleciono ela, editar limite. E aqui eu faço um avanço, ó. Acredito que todo mundo já viu aí na frente das casas que a laje ela tem esse avanço aqui, ó, de 1 metro ou meio metro, certo? Vamos fazer aquela com meio metro, certo? 0,50. Como é que vai ficar, ó? Confirma, anexar. Confirma aqui, ó, no 3D, eu vou estar tendo isso aqui. Então isso aqui não é por acaso que você vê lá fora. Tem uma função que é a água escorrer por aqui e não ir para a parede, tá bom? Então agora, ó, finalizei aqui a laje. Em cima dessa laje eu vou fazer o platibanda para vir a coberta de telhas. Então ou você aplica uma manta e aí já seria um custo bem maior, né? Se no caso você for construir em cima depois, essa manta aí pode até atrapalhar um pouquinho na pega da parede com relação à laje. Então se eu for construir depois dessa laje aqui, eu vou estar fazendo aqui uma coberta de telhas. Então aqui eu vou fazer uma parede, uma meia parede de mais ou menos 1 metro de altura para contornar isso aqui. Vem aqui em coberta, arquitetura, parede. E aqui eu vou estar com minha parede de 15 centímetros. Nessa questão aqui da altura, ó, se eu quero fazer uma parede com 1 metro de altura, eu vou colocar aqui, ó, uma parede não conectada com uma altura de 1 metro. Então aqui, ó, não conectado, 1 metro. Você vai fazer aqui, ó, pode até fazer um retângulo de uma vez, ó, retângulo daqui, trago até aqui, ó, finalizei já as paredes, ó. Vamos olhar aqui. Então ficaria mais ou menos assim, ó, ficaria nesse estilo aqui. Tá, com relação a, por exemplo, uma caixa d'água, como é que eu faria para finalizar esse projeto aqui com a caixa d'água? Essas paredes aqui do banheiro seriam as mais propícias para eu fazer essa caixa d'água. Por quê? Se eu colocar em cima da cozinha, veja que eu não tenho muito um apoio para fazer uma plataformazinha para essa caixa d'água, tanto assim como na área de serviço. Então eu escolho essa daqui porque ela seria, no caso, a mais econômica, porque por questão dos pilares aqui seria mais fácil de eu aplicar. Então digamos que eu tenho, por exemplo, 4 pilares aqui, e essa área daqui é a que eu vou escolher para fazer a parte do reservatório. Então vamos lá, ó, coberta. Veja que isso aqui é muito importante, ó, esse nível base, porque eu estou vendo as paredes que eu tenho aqui, tá? Então aqui, ó, parede também. Posso fazer minha parede aqui, ó, para cá, aqui e aqui. Modificar. Então veja que eu criei aqui, ó, essas paredes aqui. Vamos aqui no 3D.
Veja que eu fiz aqui ela com 1 metro de altura, certo? Eu posso também fazer aqui uma laje, tá? Para ela ficar um pouquinho mais alta, e caso eu venha construir futuramente, é só eu elevar mais essas paredes, tá bom? Então, por que eu vou fazer um exemplo aqui com laje? Porque aí você já aplica melhor o modelo que você quer utilizar. Vou criar uma pequena laje aqui só para suportar o peso da caixa d'água, tá? Coberta. Vou vir aqui em piso, ó, piso também, vamos fazer de 15, certo? Retângulo daqui, ó, para cá, ó, esse pedacinho aqui, certo? Tá, com relação à altura, aqui, se eu sei que minha parede tem 1 metro, eu quero fazer a laje um pouquinho acima, eu vou colocar quanto aqui, ó, 1.15 metros, confirmo, e eu vou ter isso aqui, ó, uma plataforma para eu colocar a minha caixa d'água, beleza? Tá, professor, como é que eu aplico aqui, por exemplo, uma caixa d'água nesse local aqui? Vamos lá. Você vai vir aqui, ó, em inserir, certo? Inserir não, você vai vir aqui em arquitetura, componente, carregar família. Aqui no meu, eu deixei salvo aqui na área de trabalho, caixa d'água de polietileno. Eu vou deixar essa caixa d'água aí embaixo do link do vídeo, para vocês terem acesso a ela para fazer o download, certo? Dou aqui um abrir, ele vai estar fazendo a importação do 2018 para 2021, ou seja, se o teu Revit for de 2018 para baixo, ou seja, um 2017, já não vai abrir. Então é bom você já ter aí 2018 para frente, né? E aqui, ó, você vai escolher o tamanho dela. Eu vou colocar uma caixa d'água de 1000 litros, ó. Veja que cabem praticamente 2 caixas d'água aqui. Vamos fazer com as duas, ó, porque futuramente, caso ele fosse construir, ficaria uma caixa d'água para o térreo e outra caixa d'água para o primeiro, ó. Vou colocar uma aqui e a outra aqui do lado, ó. Beleza? Certo? Então, para inserir um bloco desse aqui, ó, você vem direto em componente, carregar a família, e aí você escolhe aqui, certo? Vou deixar essa caixa d'água aí para vocês. Com relação a como ele ficou, ó, veja que ele ficou um pouquinho mais afastado, mas você pode alinhar aqui, ó. Você pode alinhar eles mais um pouquinho no 3D mesmo, beleza? Ele é mais um elemento representativo do que um elemento de estrutura, tá? Tá, professor, isso aqui tranquilo, né, de fazer. A gente agora vai fazer a coberta de telha com, eu acredito que a calha, a gente vai fazer uma calha também para ela, beleza?